Oi, gente, boa noite. Eu sou a Mari Figueira, sou uma das diretoras do Eixo de Saúde Pública do Comitê Local da IFMSA, aqui da USCS Bela Vista. E hoje, em parceria com a Liga Acadêmica de Medicina Intensiva, a gente vai apresentar a primeira de 2 aulas de atualizações da COVID. Então, agora eu vou passar a palavra para uma das coordenadoras da nossa aula de hoje. Ju, fica à vontade. Obrigada. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou uma das organizadoras da aula de hoje. Eu faço parte da diretoria do Comitê de Saúde Pública e também sou secretária-geral da IFMSA USCS Bela Vista. E o tema da aula de hoje é debate e atualizações sobre a pandemia de Covid. E hoje a palestrante do dia é a nossa professora Débora Bertucci, falando um pouquinho dela. Além dela ser uma pessoa muito querida por nós, ela é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. Ela tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina também, e doutorado no programa de pós-graduação em medicina na UFRJ, na área de concentração em clínica médica, linha de pesquisa micropolítica do trabalho e o cuidado em saúde. E atualmente, como eu já disse, ela é professora do curso de medicina aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Agradeço a participação da Débora no dia de hoje, nesse tema tão importante na atualidade, e espero que vocês que estão nos assistindo gostem e aproveitem a aula de hoje. Beijo, pessoal! Eu acabei tendo que tirar a apresentação para poder ligar o microfone, né? Desculpa, esses são os problemas do online, né? Às vezes a gente esquece de ativar o microfone, a câmera, né? Mas eu queria agradecer o convite, fico muito feliz de estar com vocês nesse momento de atualização de uma situação tão dramática, né, e trágica que a gente está vivendo da pandemia. Então, a ideia hoje que vocês encomendaram é uma atualização sobre a situação epidemiológica da COVID. Vou fazer um percurso mostrando um pouquinho alguns dados no mundo, no Brasil, e falar da situação da vacinação, que é a única possibilidade que a gente tem no enfrentamento atualmente conhecida é a vacina com medidas não farmacológicas para o enfrentamento da pandemia, diria, também dita sindemia, né? Sindemia é um conceito bem importante atualmente utilizado, porque ele extrapola, né, a própria construção da epidemiologia como um recorte da situação em termos de morbidade e mortalidade, e ele passa a incorporar a vulnerabilidade e as situações de saúde de um modo geral, no que em muito piora o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Eu vou compartilhar com vocês a tela de alguns slides que eu coloquei. Então, a ideia então, é falar da situação epidemiológica da Covid. Queria primeiro relembrar que a Covid e a pandemia, portanto, que a gente está vivenciando, é uma emergência de saúde pública, que foi detectada, né, em final de 2019, e a gente entrou na pandemia a partir da identificação do primeiro caso na China, mas eu queria lembrar que o mundo já viveu outras epidemias. Lembrando das mais recentes, a gente teve, em 2009, a pandemia da gripe provocada pelo H1N1, que o Brasil sentiu menos do que os países do continente asiático, e a gente também teve
naquele momento, uma capacidade de enfrentamento da epidemia de uma forma também bastante diferente, com um SUS mais potente e com um SUS com maior capacidade, né, para lidar com tanto do ponto de vista da organização do sistema, quanto a capacidade de oferta de serviços, como a capacidade de vacinar, né. Em 2014, a poliomielite, doença infecciosa gerada por vírus, invadiu o sistema nervoso e podia causar paralisia total. Também foi um momento importante no mundo, mas não chegou no Brasil. E em 2016, a epidemia da ebola, a febre hemorrágica, transmitida por contato com pessoas ou animais infectados, incluindo chimpanzé, morcegos e antílopes, né? Então, eu queria só lembrar que a gente viveu uma grande epidemia no início do século, né, que foi a gripe espanhola, que, inacreditavelmente, a gente revive muitas das coisas que a gente não deveria fazer, que o mundo não deveria fazer, mas que vem repetindo os mesmos problemas, né? Então, essa ideia dos conceitos da epidemiologia são fundamentais, eu não vou discutir cada um desses conceitos, mas ele é importante, inclusive a diferenciação sobre esses conceitos que ajuda no sentido da compreensão dos cenários que a gente vive, né? Então, falando um pouquinho da situação epidemiológica no mundo, esse mapa eu peguei hoje, é um mapa que mostra, em termos de geoprocessamento, de como que está a situação no mundo. E aí, a hora que a gente vê, as Américas é um lugar muito atingido pela epidemia, diria hoje é o epicentro, né, da pandemia, mas também já foi o epicentro da pandemia a Ásia no primeiro momento e a Europa no segundo momento, e agora é a vez, né, do continente americano, né. Esse foi um dado também que eu peguei hoje no site da Organização Mundial da Saúde. Então, voltando, desculpem, gente, é que os problemas de internet realmente não ajudam, mas falando um pouquinho da situação epidemiológica da Covid no mundo, esse mapa eu peguei hoje, é um mapa que reproduz de forma referenciada como está a situação da Covid no mundo. Então, para a gente olhar, o Brasil está no continente europeu, no continente americano, e quando a gente olha no mapa, a gente vê o continente americano quase todo tomado, né, numa situação bastante dramática, sob o ponto de vista do número de contaminados e do número de óbitos, né. Então, se a gente olhar, o continente asiático foi o primeiro mais atingido, o europeu numa segunda onda, e eu diria agora as Américas como lugar de maior incidência e de maior mortalidade, inclusive por conta do Brasil, com o número de óbitos que tem. Pode passar, Ju. Esse mapa eu peguei hoje também, a situação da Covid no mundo, através do site da Organização Mundial da Saúde. Se a gente olhar, então, o mapa, a gente vai ver que o número de óbitos e de casos hoje no Brasil continua sendo alarmante, né? Esses são os dados confirmados das últimas 24 horas, e os lugares onde está azul escuro são os lugares de maior incidência e mortalidade, né? Então, por isso que eles estão escuro, né? Se a gente olhar esse mapa, ele é interessante porque a gente consegue colocar o cursor em cada um dos países e você vai ver o dado atualizado das últimas 24 horas, né? Então, é um material de pesquisa bastante importante e que a gente pode estar acompanhando de forma bem atualizado para ver a situação epidemiológica no mundo, né? Pode passar, Ju. Então, essa é a situação global,
140.886.773 casos confirmados, com 3.012.251 óbitos, também do mesmo site. Então, se a gente acompanhar aqui pequenininho, não sei se todos estão vendo, mas aqui é abril, nessa ponta direita, né, que eu não estou podendo colocar o cursor, a situação tanto de número de casos como de óbitos, ok? Pode passar o próximo. Esse slide eu quero destacar duas coisas bem fundamentais, assim. Essa é uma diferença entre as regiões do mundo, diferenciando aí, então, fundamentalmente, as Américas, Europa, Sudeste da Ásia, Mediterrâneo Oriental, África e Pacífico Ocidental, né? Então, aqui é o número de casos hoje, né, nos continentes, né? Passando o próximo, a gente vai ver, então, que eu queria destacar, né? A diferença entre população, percentual de população e percentual de óbitos. Então, hoje, as Américas representa 13,1% em população e 48,1% em óbitos por Covid. A Europa tem uma população de 9,6%, né, em relação ao mundo, e tem 34,6% de óbitos. E a Ásia tem 59,5% de população do mundo e tem 7,8% de óbitos. Eu acho que essa é uma situação que revela o que está acontecendo de trágico, efetivamente, né? Então, a gente tem um número de óbitos muito maior do que o quanto a gente representa de população. E a gente sabe, então, que o que a gente está vivenciando pode produzir, inclusive, um grande impacto nos indicadores de mortalidade. A gente já viu, não sei se vocês acompanharam no jornal, na sexta-feira, uma pesquisadora brasileira que estuda em Harvard fez uma análise sobre a expectativa de vida do Brasil em relação a 2020, a gente já perdeu 2 anos, né, em termos de expectativa de vida comparado ao que a gente tinha antes da pandemia. Então, significa que hoje a gente está com uma expectativa de vida de 75 anos e antes da pandemia a gente tinha uma expectativa de vida de 77 anos. Esse dado é relacionado ao ano de 2020, ela não estudou o ano de 2021, então, com certeza teremos um impacto muito mais violento na expectativa de vida em relação ao ano de 2021, né? Então, isso mostra que, efetivamente, o que está acontecendo no Brasil é realmente uma tragédia, não só no Brasil, né? Os Estados Unidos até muito pouco tempo atrás, mas hoje o Brasil representa o epicentro da pandemia, né? Pode passar. Aí, olhando a diferença, né, de número de casos em relação aos continentes, pode passar. E aqui, esse dado, aquele dado era do site da Organização Mundial da Saúde. Esse dado aqui é o dado do Boletim Epidemiológico de 58, que é o último que o Ministério da Saúde publicou, que é do período de 28/3 a 3/4/2021. Então, aqui é a sequência, né, de países com maior número de casos. Então, quando a gente olha, o Brasil está em segundo lugar aqui, mas em número de casos a Índia ultrapassou a gente, né? Não em número de óbitos, mas em número de casos. Então, esse dado já está atrasado, mas eu queria mostrar para vocês como tem sido a publicação dos dados, né, epidemiológicos no Brasil, com uma defasagem sempre aí de 1 a 2 semanas, né? Pode passar o próximo. Esse aqui é a distribuição de casos, de óbitos, né, dos 20 países com maior número de casos.
Esse aqui ainda a gente continua em segundo lugar, os Estados Unidos continua em primeiro lugar, mas a gente tem o México aí também com uma situação bastante complexa, né? Está com um terceiro país em número de óbitos, mas se a gente vê a sequência, o Brasil e os Estados Unidos têm um número muito expressivo, né, da mortalidade, né? Pode passar o próximo. Aqui é a distribuição do coeficiente de incidência, né? Lembra o que é coeficiente de incidência, né? Número de casos novos sobre a população vezes, no caso aqui, 1 milhão de habitantes. Então, o Brasil vamos contar aqui, Brasil, coeficiente de incidência tá... não estamos achando aqui o Brasil. Então, o coeficiente de incidência, esses são os 10 maiores, né, em termos de incidência. Esse dado é atualizado de 10/4, mas aí você tem uma incidência, quando fala de incidência, é um pouquinho diferente, né, porque não é número de casos novos proporcional à população. Pode passar o próximo. E aqui, no caso, é o de óbitos, né? É o coeficiente de mortalidade por 1 milhão, né? Então, quando a gente vê aqui, o Brasil está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso em coeficiente de mortalidade, tá? Pode passar o próximo. Isso aqui é a evolução do número de casos confirmados de Covid até esse número 53, não sei se dá para você aumentar um pouquinho para eles verem, Ju. Aqui, 53, se você puder mostrar aqui, a semana 53, no final, isso, na semana 53, aqui, é até 2020. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, já é a semana epidemiológica de 2021. Então, a hora que a gente olha o comportamento, o Brasil é essa curva vermelha. Quando a gente olha para essa curva, a gente vê em total ascendência, né? E os Estados Unidos, o inverso, né? A partir da semana, em torno da semana 7, vem diminuindo muito o número de casos nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que na semana, em torno da semana 1, disparou o número de... aqui é em relação ao número de novos óbitos, tá? Aqui é número de óbitos, tá bom? Até a semana 14. Pode passar a próxima. Opa! Aqui é em número de casos, né? Esse é o número de casos. Então, o Brasil, se puder aumentar um pouquinho, só para podermos enxergar melhor. O Brasil, que é esse vermelho, e os Estados Unidos, que é esse azul, né? Eu diria o que tem de pior, né? Estados Unidos e Brasil, em termos de número de casos e em termos de número de óbitos, ok? Pode passar. Aí, falando um pouquinho dos dados, eu vou pegar dados diferentes também. Esse dado próximo, pode passar o próximo. Eu também peguei essa tela de hoje, 18/4, que é a atualização que tem no Ministério da Saúde. Então, o número de casos novos até o horário que eu tinha acessado o site, 42.980, em termos de caso acumulado, 13.947.071, casos acumulados por 100 mil habitantes, 6.635, e aqui número de óbitos, até o momento que eu tinha acessado o site.
Óbitos novos, 1.657. Eu peguei mais ou menos por volta das 14 horas, mais ou menos. Então, a gente já tinha, por volta das 14 horas, 1.657 óbitos. Pode passar o próximo. Esse aqui é o registro de casos novos e média móvel dos últimos 7 dias. Então, a média móvel é essa linha azul escura. O número de casos por semana epidemiológico é esse azul mais claro. Então, a gente tem uma média móvel, né, ainda com muito casos, né? Muito casos novos ainda, né? Eu não me lembro do dado agora, porque quando a gente entra nesse site, quando você clica em cima, você vê o dado. Aqui a gente não consegue ver o dado, né? O próximo é óbito. Pode passar o próximo. Diminui um pouquinho, só para eu ver ali se é o registro, distribuição de novos registros de casos também por Covid na semana epidemiológica, né? Ok? Então, a gente está em processo de ascensão. Essa semana agora, com as medidas que foram tomadas, com uma certa diminuição, tanto de internação em UTI, quanto em termos de número de casos. Próximo. Aqui é distribuição semanal de óbitos. Então, aqui embaixo, novamente, você vai ver a semana epidemiológica. Até a semana 53 é 2020. Mostra aqui, Ju, onde que está a semana 53. Mais para frente, aqui, ó. Semana 53 é essa aqui, ó. Mais no canto da direita aqui, perto do número 1 aqui, ó. Isso, é esse. Até aqui é 2020, e essa semana epidemiológica até a 14ª é 2021, ok? Aqui mostrando uma diferença por região. Então, região sudeste é o vermelho, essa laranja é o nordeste, a verde é a sul, a azul é centro-oeste, e a norte é a roxa. Pode passar o próximo. Esse é de número de óbitos, tá? Da taxa de mortalidade, desculpa. Então, se eu puder aumentar, a gente vai poder mostrar as diferenças entre regiões. A região sul é essa verde, a região centro-oeste é a azul, o Brasil é a preta, o sudeste é a vermelha, e a nordeste é a laranja. Então, essa também aqui mostrando a diferença entre 2020 e 2021 por semana epidemiológica. Então, a número 1 aqui do lado direito representa a primeira semana epidemiológica, que foi em janeiro, tá? E a semana 14 é agora, como eu disse para vocês, dado atualizado até 10/4, ok? Tudo bem? Pode passar o próximo. Essa é a distribuição semanal de casos novos, tá? Então, a diferença também por região. Então, isso aqui é incidência, tá? É casos novos. Região sul teve uma queda bem importante, né? Região centro-oeste é azul. A região sudeste é vermelha. A preta é o Brasil. E a norte é a roxinha. No caso, a laranja é o Nordeste, que também, dado atualizado em 10/4/2021. Então, esse é de casos novos, tá? Pode passar o próximo. Agora, óbitos, ok? Então, você vê a diferença da curva de casos novos para óbito, ela é muito importante. Então, quando a gente olha aqui, pode aumentar um pouquinho para a gente poder ver melhor, Ju?
Também aqui por semana epidemiológica, o comportamento do Sudeste, o comportamento da azul é o Sul, Sudeste é vermelho, Sul, verde, laranja, Nordeste, Centro-Oeste, é azul, e roxinho é o Norte. Então, se a gente olhar a diferença de número de óbitos aqui, a gente vê, por semana epidemiológica, que há uma mortalidade em termos de número maior na região Sudeste, mas a região Sudeste também concentra a maior população, né? Pode passar o próximo. Então, essa é uma distribuição de casos e de óbitos. Vamos ver se a gente consegue também referente à semana 14, coeficiente de incidência e de mortalidade. Você pode aumentar para a gente poder enxergar melhor? Então, aqui por região e por estado, não sei se vai dar para enxergar essa tabela, mas se a gente olhar, vamos ver aqui São Paulo na região Sudeste. Então, a gente tem aqui na região Sudeste, o último estado é São Paulo. Se você puder indicar aqui onde está, Ju. Isso. Casos novos, isso, melhorou bem agora. 115.174. Aqui, só para a gente ver o que é a informação que tem acima aqui. Total, né? Então, aqui na região 2 milhões, aqui na região de São Paulo, 2.635.378. Aí, aqui, incidência, 5.693. Aqui, incidência na semana epidemiológica 14, 250 para São Paulo, 248,8. E mortalidade acumulada é de 178 por 100 mil, e número de, acho que é número total, né, de óbitos, óbitos novos e acumulados, né, 5.657 casos novos, e acumulado 82.407. Então, mortalidade acumulada, 178,0. Então, se a gente olhar, baixa lá só um pouquinho para a gente ver no Brasil, comparar com o Brasil, 165,9. No caso aqui, o dado ainda era de 334 óbitos, né? Então, a gente já vai ver que esse dado já está totalmente diferente. Esse é o dado oficial do Ministério. Pode passar o próximo. Esses são os sites para acessar de forma referência, né, para vacinação, distribuição de vacinação e número de casos e de óbitos. Esse dado aqui é dentro do Ministério da Saúde. Pode passar o próximo. Então, o Brasil precisaria ter feito ações que não se conseguiu fazer por todas as questões de dificuldade que hoje nós não temos, né, uma condução nacional que efetivamente quer enfrentar a pandemia. Então, a gente precisaria ter feito muito movimento para evitar a transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos deles. Então, a gente tem hoje o maior número de óbito de profissionais de saúde no mundo, tanto de médico, quanto de enfermeiro, quanto de técnico de enfermagem, assim como fisioterapeuta e outras profissões. A gente tinha que evitar que os casos confirmados evoluíssem para óbito, e a gente viu que a gente teve um colapso, né, do sistema de saúde.
com pessoas morrendo na fila da espera da UTI. Então, muita gente morreu na fila da regulação. A gente precisava orientar sobre conduta frente ao contatos próximos, todos que tivessem confirmado, fazer isolamento de no mínimo 10 dias, mas isso também não tem acontecido, porque o brasileiro perdeu emprego, porque o brasileiro não tem conseguido fazer distanciamento social. Então, muitas pessoas são obrigadas a ir trabalhar e muitas pessoas têm ido trabalhar, inclusive, com casos em casa, porque todas as pessoas que têm casos em casa deveriam se afastar também, mas nós também não conseguimos fazer isso. A veiculação de portos e aeroportos também não foi uma ação efetiva, porque o Brasil não fechou as fronteiras, né? Tinha que ter produzido uma disseminação importante, né, de informação, tanto de casos novos, quanto de prevalência e coeficiente de mortalidade, mas o Brasil também não tem conseguido, haja visto que hoje o dado mais atualizado é o consórcio dos veículos de imprensa e não do Ministério da Saúde. Eu, inclusive, fiz uma opção de mostrar esses dados para vocês verem o quanto que está atrasado esse dado de hoje do Ministério da Saúde. Precisaria ter feito uma campanha massiva, né, por veículos de informação, TV, rádio, redes sociais, né, nessa perspectiva de evitarmos o negacionismo, mas no Brasil o próprio governo é negacionista. Tinha que ter atualizado dados e bases de dados, mas hoje a gente não tem essas bases de dados atualizadas. Então, no Brasil é o único país que os veículos de imprensa que transmitem os dados mais atualizados, e a gente tinha que ter acompanhado tendência. Hoje eu vi, por exemplo, na Folha de São Paulo e no Globo, a virtuosa aumento de mortalidade da população de 22 a 49 anos nos cartórios, mas há muita subnotificação no Brasil. Então, esse dado que a gente está falando é um dado que a gente tem que considerar que há uma subnotificação intensa, né? Já tem alguns estudiosos, alguns estudos, inclusive feito dentro do Brasil e fora do Brasil, dizendo que a gente já deve ter atingido 500 mil óbitos, porque a gente tem uma subnotificação da síndrome gripal aguda grave, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. Então, tem muita gente morrendo com síndrome gripal aguda grave e está sendo notificada como síndrome gripal aguda grave e não Covid. Então, a gente tem muitos problemas em relação à atualização de dados e informações, porque temos hoje um governo negacionista que não quer disponibilizar as informações. Então, há um ataque importante ao sistema de vigilância brasileiro. Então, o sistema de vigilância em saúde deviam ter esses dados atualizados online, né, em tempo real, mas a gente não tem conseguido fazer isso. E a implementação do plano de contingência devia ter sido muito discutido com a sociedade, além das instituições como o próprio Ministério da Saúde e os representantes de secretarias estaduais, que é o CONAS, e das secretarias municipais, que é o CONASEMES. Então, nós temos problemas de várias ordens no sentido de produção de política de proteção, né, à população. Isso falando no campo da saúde. No campo da política econômica e da política de segurança alimentar, a gente está tendo graves problemas, porque nós temos hoje 47 milhões de brasileiros no mercado informal, ou seja, as pessoas que têm que sair para trabalhar todo dia, porque senão elas não ganham dinheiro para conseguir o mínimo de recurso para acessar comida, água, casa, enfim, as coisas necessárias para se viver, né?
E a gente também não tem uma política econômica de apoio aos micros e médios empresários. Então, a gente vive o pior dos mundos no Brasil, né? A gente vive uma situação onde não tem política econômica para garantir a tal da ajuda emergencial, né? Então, pessoas que não têm dinheiro porque não estão conseguindo sair para trabalhar, elas deviam acessar esse auxílio emergencial, mas a gente também no Brasil não tem uma política efetiva para fazer essa proteção social. Haja visto que o auxílio emergencial que foi pago em 2020 não é o mesmo que está sendo pago em 2021. Em 2021, o acesso que as pessoas vão fazer é de, em média, R$150 a R$375, que se a gente for contar com as famílias que têm, em média, 4 pessoas, R$150 não dá nem R$1 para cada um para comer por dia. Então, essa ajuda emergencial seria fundamental para a proteção das pessoas e das medidas não farmacológicas. E um outro problema é que a gente também não tem uma política econômica de proteção aos empresários. Então, muitos das empresas, né, de serviço e de prestação de serviço estão fechando no Brasil. É o ano de maior número de falências, né, por conta da dificuldade das pessoas em acessarem e manterem as suas empresas. Então, a gente está, diria, numa situação de muito problema sob o ponto de vista de como viver e como sobreviver nessa pandemia. Pode passar o próximo. Aqui falando dos sistemas, né, nacional de laboratório, só para a gente ter uma ideia, esses são os laboratórios de referência para os estados e para os municípios na questão da coleta de exame. Então, a gente também tem um problema hoje no setor saúde de acesso a exames. O setor privado faz muito pouco exame, se comparado ao público, e se a gente olhar para o número de laboratórios que a gente tem, ele ainda é muito insuficiente para dar conta do que a gente chama fazer vigilância dos casos, que é testar, tirar essas pessoas de convívio para elas não transmitirem. Então, por conta disso, a gente tem hoje um problema muito importante, que é falta de número de teste para que a gente possa poder identificar quem são os contaminados, para a gente poder fazer distanciamento, isolamento dessas pessoas e não ter mais transmissão. Pode passar o próximo. Falando um pouquinho da vacina, pode ir. O plano de enfrentamento da Covid no Brasil está muito vinculado à vacinação, quase que exclusivamente, e por conta disso, e por conta de toda a dificuldade na condução do governo federal em adquirir diversos tipos de vacina no maior número possível, o Brasil está muito atrasado nessa operação e por isso que a gente não consegue decolar na vacinação. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Isso aqui é a definição. No Brasil, a gente tem, então, em torno de 212 milhões de habitantes, em torno de 5.570 municípios e 27 estados. A gente tem em torno de 38 mil salas de vacina, podendo chegar a 50 mil postos de vacinação, mas a gente não consegue fazer isso porque não tem vacina disponível. De ontem para hoje, 9 capitais interromperam a vacinação, porque não temos vacina em número suficiente para vacinar a população. Pode passar. Essas são as vacinas, acho que todos já devem conhecer quais são as vacinas disponíveis no mercado. Pode passar o próximo. Ainda as vacinas, né, que estão sendo realizadas, que estão mais avançadas, né, nos seus
nas suas fases de pesquisa. Eu diria que a gente podia ir lá para o final, viu, Ju? Lá no 52, pode ir no 52, por favor? Esse é o número de doses aplicadas, esse também é um dado de hoje do Ministério da Saúde. Então, em relação aos grupos prioritários, que também foi mudado, né, os grupos prioritários, que nessas 2 últimas semanas, a segurança pública e os professores foram inseridos nos prioritários. Então, número de doses aplicadas no Brasil são 33.279.658, somando primeira e segunda dose, e doses distribuídas por estado foram 53.529. Esse é um dado do Ministério da Saúde. Pode passar o próximo? E esse é o dado também que eu peguei hoje, num site chamado Poder 360, que tem o número de dose e o percentual no dia de hoje, em termos de primeira dose e segunda dose. Então, nós temos, para o estado que mais vacinou, que é o Mato Grosso do Sul, 15% da população, e em termos de primeira dose, e em termos de segunda dose, 6,1%. O estado de São Paulo vacinou 6.106.488, e a segunda dose, 3.030.918, 13% para a primeira dose e 6,5% para a segunda dose. Em alguns estudos, pode tirar daí a apresentação, que eu vou fazer queria falar algumas coisas que, quando a gente olha para os países mais afetados, a gente tem países muito afetados, de alta renda, com sistemas de saúde bem estruturados, e temos também países menos afetados pela Covid, com países de baixa renda e com sistemas de saúde não tão estruturados. Então, a pandemia também traz uma necessidade de investigarmos melhor, né? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai entender melhor essa doença, porque mesmo países muito afetados, com sistemas de saúde muito bem estruturados, também não deram conta. Vide os países europeus, né? Que Itália, Espanha, Reino Unido, França, né? E França, inclusive, agora, com o número de casos muito aumentado e podendo ter aí consequências em relação à mortalidade. Então, quando a gente fala em sistemas de saúde estruturado, é aquele que tem recurso, que o sistema é estatal, é público estatal, né, que há recurso disponível para estruturar o sistema, como era exemplo do Reino Unido, por exemplo, onde o Brasil também se inspirou para fazer o Sistema Único de Saúde. E o Brasil, que tem o Sistema Único de Saúde, que a gente achava que poderia ter uma potência para o enfrentamento da Covid, não tivemos ainda a capacidade de fazer enfrentamento. Mas também temos que comparar uma outra questão que é importante, que é quando há uma coordenação governamental, os países conseguiram enfrentar melhor a pandemia. E o Brasil, como não tem tido essa coordenação governamental representado pela coordenação do Ministério da Saúde, a gente vê a dificuldade que o país está passando em fazer intervenções de saúde pública e de proteção social e mudanças de comportamento, porque o que se espera de um país para o enfrentamento da Covid é ter uma boa coordenação governamental, intervenções de saúde pública, por exemplo, no que diz respeito a fazer vigilância de casos, a testar muito, a fazer isolamento desses casos e poder diminuir a circulação do vírus, poder fazer intervenção de proteção social, que são as medidas econômicas, no sentido de garantir que as pessoas tenham acesso a recursos para poder ficar em casa e aos empresários para não perderem seus negócios. E mudança de comportamento com as medidas não farmacológicas, que é o uso de máscara, o distanciamento social e a higiene com as mãos, que são as 3 medidas que todos os países que testaram essas medidas
conseguiram fazer um melhor enfrentamento da pandemia, né? E uma outra coisa que se destaca em alguns estudos é o país que tem maior investimento público no setor saúde também são os países que melhor têm enfrentado a pandemia. Então, quando a gente olha para esse drama que a gente está vivendo hoje no país, a gente já sabe que o que deveria ter sido feito não foi feito, que é as medidas não farmacológicas. Uso de máscara, uso de medidas de distanciamento social, higiene com as mãos, fundamentalmente, e vigilância dos casos. Então, uma outra coisa que aconteceu hoje no Brasil é que esse lugar chamado atenção básica não estão totalmente aberto para fazer esse movimento com a população, né, de muita orientação e de muita vigilância dos casos. Então, a atenção básica brasileira teria total capacidade de fazer isso, mas pela falta de condução governamental, nós estamos com atenção básica muito mais ocupada com atendimento fluxo Covid do que tendo que lidar com as questões que seriam fundamentais estar sendo lidadas nesse momento, porque nós já sabemos que temos uma piora do quadro de doenças crônicas no Brasil. Então, não faltou UTI somente para pessoas que estavam com Covid, faltou UTI também para quem infartou por causa da hipertensão, para quem teve a AVE, né, ou por causa de qualquer doença crônica. E uma outra coisa que vem acontecendo também é o aumento da mortalidade materna, que é aquelas de causa direta, né? Então, mulheres com Covid que estão morrendo, ou em consequência da Covid que estão morrendo, e também crianças que estão morrendo. Então, a gente vai ver uma mudança nos indicadores de saúde a partir de 2020, 2021, assim que a gente conseguir esse banco de dados, porque até o banco de dados está sendo, diria, mal alimentado e que a gente precisaria fazer uma análise. Então, além dos problemas da Covid, a gente tem o problema em consequência do não acompanhamento das doenças crônicas e dos eventos vitais que são prioritários, como gravidez e acompanhamento de crianças menores de 2 anos. E temos aí um aumento da mortalidade da população ativa. Então, além de tudo, nós vamos ter consequências em relação a isso, porque também vamos ter os órfãos da Covid, né? O número de crianças que estão órfãos porque perdeu pai e mãe, né, pela Covid. Então, o drama que a gente vai vivenciar no pós-Covid é muito grande. E lembrando de mais uma questão que eu acho bem importante a gente conversar, é a história da reabilitação pós-Covid. Hoje, no Brasil, nós não temos uma estrutura de serviço que dê conta disso. Por exemplo, da reabilitação pulmonar. Então, a gente precisava ampliar a capacidade da atenção básica matriciada pelos profissionais da fisioterapia, da psicologia, da terapia ocupacional, em reabilitar essas pessoas, porque hoje nós não temos serviço na atenção especializada para fazer isso. E nem acho que esse serviço deveria dar conta de tudo. A atenção básica deveria trabalhar com esse contexto da reabilitação, que será um grande problema acumulado no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um problema que é atender os números de casos de contaminados, dar conta da gravidade desses casos, dar conta de todo o resto das pessoas que têm câncer, das pessoas que têm trauma, das pessoas que têm complicações por doenças crônicas, vacinar toda a população que precisa ser vacinada, né? A gente deve ter hoje como parâmetro em torno de 170 milhões de pessoas para ser vacinado hoje no Brasil, com primeira e segunda dose, então isso significa em torno de 340 milhões, e a projeção de compra de vacina no Brasil ainda está vinculado a Butantan, que vem invasando as vacinas que têm sido importadas e fabricando algumas a partir da vinda do IFA, que é a matéria-prima para produzir. E a Fiocruz, que ainda está em dívida com a gente, né, que ela não conseguiu cumprir a projeção que eles tinham de entregar em torno de 40 milhões de doses agora até março de 2021. Então, nós estamos com um problema de várias ordens, né?
e diria, uma boa saída para isso não é tratamento precoce, que todos nós sabemos que não existe tratamento precoce, que seria, então, a vacinação, né? E nós, então, deveríamos ter um governo que comprasse e disponibilizasse vacina em suficiência para vacinar com muita rapidez. A gente olhando para o dado dos vacinados hoje no mundo, a gente viu a diferença que fez a vacinação em Israel, que é o país que mais vacinou até o momento, e os Estados Unidos. Se a gente olhar Estados Unidos de Trump e Estados Unidos de Biden, a gente vai ver que há uma diferença brutal. E quando a gente olha lá as curvas de incidência e de mortalidade, a gente vê que o efeito da vacinação nos Estados Unidos produziu uma diferença na transmissão e na mortalidade. Então, eu diria, se já sabemos que isso deveria acontecer, por que no Brasil a gente não consegue fazer? E por isso a necessidade de fazer a CPI da Covid, para a gente identificar os responsáveis pela tragédia que foi produzida nesse genocídio no Brasil. Então, é um pouco isso que eu queria falar. Acho que agora a gente podia abrir, né, para as questões de pergunta, ou que já foram feitas. Enfim, a gente podia ir agora para o debate, se alguém puder ler algumas perguntas para mim, ou se tiver perguntas, senão a gente vai destacando questões que são importantes nesse pequeno recorte do cenário que eu fiz no dia de hoje com os sites da atualização que eles tinham, né? Podemos ir para a pergunta? Tem pergunta, Mariana? Queria mostrar esse. Tá dando para ver aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim, Pro. Tá. Queria mostrar esse mapa, que aí esse mapa é importante para a gente ver as diferenças por município, né? Aquele município Serrana, que foi o único que vacinou a população total, mas aqui a gente pode ver, ó, São Paulo, número de casos, 684.239. Aí, esse dado aqui é de vacinação no Brasil, né? Então, a gente vê aqui a segunda dose e aqui a primeira dose. Totalizando, então, hoje, dia 19 de abril, 344.742. Não, desculpa. A dose aqui é 26.555.000 e a segunda dose 10.023.000, né? Ok? Aqui, o número de casos totais também é um dado de hoje, 19 de abril. São Paulo, 2.746.000 e Acre, 75.045, como estado com menor número, né? Se a gente olhar aqui, o segundo estado é Minas Gerais e o terceiro, Rio Grande do Sul, logo seguido pelo Paraná. Aqui, número de casos em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Ok? Aqui esse dado aqui, que eu estou mostrando para vocês, a média móvel. Então, a média móvel hoje, e essa é a média diária, né? Então, a gente chegou no dia 31 de março com 8.348 casos. Pro, tô com umas dúvidas aqui. Tá, pode falar. Aqui ainda, esse dado aqui é de número de vacinados, evolução temporal de número de casos e vacina. E aqui, novos casos ainda
e óbitos. Média móvel, aqui óbitos no Brasil. E aqui, Brasil óbitos, né? Então, esse dado aqui é a média móvel e aqui novos óbitos. Aqui é suspeitos, testes e vacinados, que é aquilo que eu estava falando, né? Vermelho é suspeito, teste é azul e vacinados é o roxinho aqui. Então, esse é vacinados, testados e suspeitos. Então, é muito pouco teste para o número de infectados que a gente tem. E aqui é casos confirmados, casos novos, é a junção, né, de todos esses dados. Então, aqui, o roxinho é vacinados, esse laranja é casos ativos, o azul é casos novos, o cinza é novos óbitos, aí tinha mais uma coisa que eu queria mostrar, que era esse, deixa eu ler. Que é aquele primeiro mapa que eu mostrei, ele está atualizando, que é aqui, né, que é aquele do mapa mundi, que a gente coloca o cursor, ele aparece número de casos confirmados e número de óbitos também atualizado. Esse está atualizado em 19 de abril, se a gente olhar aqui, 13.900.000 casos confirmados, com 371.678 óbitos. Acho que esse ainda não tem o valor, o número de óbitos do dia, né? Podemos ir para as questões, Ju. Combinado, Pro. Então, a questão 1, perguntaram por que a senhora acha que a ivermectina ficou tão comum nas condutas médicas sem evidências, mesmo sem evidências? Tá. Bom, eu diria que nós temos um garoto propaganda da ivermectina, que é o nosso presidente, que mesmo sem comprovação, ele faz propaganda e promove dentro do Ministério da Saúde, que a gente tem uma mulher que trabalha no Ministério da Saúde, que ela é secretária da gestão do trabalho da educação da saúde, que ela é chamada Capitã Cloroquina. Então, que é que promove relação entre as entidades médicas que valorizam e eles pagam as pessoas para fazerem propaganda. Então, primeiro, que eu acho um crime o que eles estão produzindo, e segundo, que eu acho que as entidades médicas, e aí estou falando fundamentalmente do CFM e do CRM, vêm fazendo olhos grossos para essa atitude, mesmo sabendo que tem algumas condutas médicas, que inclusive foi apontada nesses dias, e eu acho que a CPI, inclusive, vai pegar essa questão, que é a nebulização com cloroquina, que matou algumas pessoas. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em Manaus, e acho que, após análise de quem é a responsabilidade sobre o genocídio no Brasil, acho que as entidades médicas também precisam ser penalizadas. Os médicos e entidades que produziram esse movimento no país. Nós somos dignos de risada no mundo afora. Todos que apresentam que no Brasil a corporação médica, né, que aí a gente está falando das instituições que confirmam, né, o uso desses medicamentos. Não é só a ivermectina, né? É a ivermectina, a
cloroquina, é a azitromicina, é a junção disso sem comprovação, mesmo sabendo que os estudos dizem que piora, que agrava os casos. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que as pessoas que chegam agravadas no hospital, em torno de 60% delas tomaram o kit COVID, né? Tomaram. Então, assim, a gente vai poder comprovar isso com muitos estudos que estão acontecendo no Brasil. Mas nós temos um problema que é de condução governamental, sob o ponto de vista, alguém deve estar saindo ganhando com isso, né? Eu não sei quem é ainda, mas que alguém está saindo ganhando com isso, está, né? E matando as pessoas, né? Com a responsabilidade de matar as pessoas, porque está comprovado que essas medicações agravam os casos, né? Que a maioria dos agravados, inclusive, que precisam de UTI, etc., é também porque tomaram o kit COVID, né? Então, não tem tratamento precoce, não existe comprovação, e mesmo assim o Brasil continua indicando. Pro, ainda nessa mesma linha, tem uma pergunta assim, né? A senhora soube de casos de médicos coagidos a prescrever os medicamentos do, entre aspas, né, tratamento precoce? Tem recentemente agora uma denúncia do Prevent, que é um plano de saúde para idosos, que os médicos eram coagidos a prescrever o kit COVID. Eu não vi, mas tem muitas denúncias, né? Então, denúncia é o que não está faltando, né? Sob o ponto de vista do movimento que vem se fazendo, que algumas instituições vêm fazendo. Fora que, naquele período que a pandemia estava muito agravada no Amazonas, o Ministério da Saúde levou uma excursão de médico para coagir os médicos do Amazonas a prescrever o kit COVID, né? Isso também não sou eu que estou falando, isso tem várias denúncias, inclusive todas essas denúncias já estão no Ministério Público e na CPI da Covid, que deve começar a funcionar essa semana, né? Espero eu, né? Como otimista que sou, espero que esse movimento que está sendo feito pelo Senado Federal possa, né, responsabilizar os autores desse crime que está sendo cometido no Brasil, né? E a outra coisa é a história dos médicos que são entusiastas do kit COVID, que estão fazendo suas pesquisas não regulamentadas, não autorizadas pelo CONEP, por exemplo, ou por qualquer instituição que tenha minimamente algum juízo para fazer pesquisa nesse país, né? Todos eles já estão denunciados, né? Tanto no CONEP, né, quanto na Polícia Federal, quanto no Ministério Público. Espero eu que a gente tenha resultado em relação a essas denúncias, né? Que não são poucas, né? Estou falando da mais recente, porque, inclusive, é na cidade onde a gente está, né, que é São Paulo. Eu não estou especialmente em São Paulo, mas moro em São Bernardo, mas São Paulo, aqui do lado, né? Denúncia feita com direito a jornal nacional, com direito a entrevista com pessoas que foram coagidas a fazer prescrição, enfim, um conjunto de coisas e de provas, né? Pro, a próxima pergunta seria assim: quantos por cento da população brasileira deve ser vacinada para que as coisas comecem a voltar ao normal? 70%. Segundo alguns estudos, o que se diz é que se a gente conseguir vacinar 70%, ela interfere também na transmissão, no número de transmissão, né? Então, quando você tem porque a promessa da vacina, a eficácia da vacina e a promessa da vacina é o não agravamento, né? Então, aqueles percentuais que a gente fala de eficácia é para o não agravamento, né? Porque as pessoas, mesmo vacinadas, elas podem ter transmissão, né? Então, a vacina não promete a não transmissão, a vacina promete o não agravamento e a diminuição de óbitos, né? A gente vai ter um percentual de pessoas que, mesmo tendo tomado a vacina, ter transmissão da Covid? Sim.
Mesmo essas, pode ter agravamento? Um percentual pequeno, sim. Porque a eficácia não é 100%. A eficácia é, de algumas vacinas, na primeira dose, 72%, por exemplo, ou 82%, e quando toma a segunda dose, aumenta a eficácia. Mas a gente vai ter ainda um percentual de pessoas, e aí depois a gente vai saber disso, porque os estudos estão em franco desenvolvimento, porque a realização da vacina também é um momento de pesquisa, porque ela está sendo utilizada agora, e o Brasil, diferente dos Estados Unidos, não conseguiu vacinar um percentual alto para fazer uma interferência, tanto na transmissão como na diminuição de óbitos, mas os Estados Unidos fez, né? Estados Unidos, Israel, a China, né? Todos eles conseguiram vacinar um percentual importante da população, e isso interferiu na transmissibilidade, e, portanto, em consequência, também na mortalidade, e na diminuição do agravamento de casos, de precisar menos do sistema de saúde no que diz respeito à alta densidade tecnológica, UTI, com os equipamentos, com respirador, com oxigênio, etc. Pro, a próxima questão é: o problema está sendo que não entregaram as vacinas ou que o governo não comprou a quantidade suficiente? O governo não comprou a quantidade em suficiência. Essa que se a gente tivesse hoje o número de doses que a gente precisa, a gente conseguiria, na estrutura que tem hoje, vacinar 1 milhão por dia. E produzindo uma estrutura complementar, a gente conseguiria vacinar, tem alguns estudiosos dessa área que a gente conseguiria vacinar em torno de 3 milhões por dia. Vacinando. Tem até uma questão sobre isso, né? Que perguntaram assim: Débora, com a nossa estrutura do SUS, quantas pessoas você acha que poderíamos vacinar por dia, pensando em um cenário com vacinas 100% disponíveis? Hoje, na estrutura que a gente tem hoje, com em torno de 50 mil salas de vacina, com drive-thru, etc., a gente conseguiria vacinar 1 milhão. Essa é a experiência que a gente tem no SUS. Mas poderia ser feito um esforço maior de aumentar o número de drive-thru, aumentar o número de sala, e vacinar em lugares que tem muita movimentação de pessoas. A gente conseguiria, com certeza, vacinar, pelo que estão se projetando, em torno de 3 milhões dia. É bastante gente, né? No Brasil inteiro, né? Porque a distribuição tem que ser feita de forma homogênea, porque a gente tem municípios muito longe, os municípios, né, nos estados que tem muita água, né, o que eu chamo de estados líquidos, né, o Pará, o Amazonas, o Amapá, você tem que ter uma estrutura como que chama? Lanchas, barcos, enfim, navios, enfim, para chegar nos lugares onde são os corredores de água dos rios brasileiros, né? Solimões, Amazonas, enfim. Precisaria de ter uma estrutura, mas eu acho que esse não seria o problema, né? Eu acho que os governos estaduais conseguiria também colocar estrutura para isso. O problema é que nós não temos a vacina. Esse é o maior problema hoje que nós temos no Brasil. Não temos a vacina em número suficiente para vacinar nem 1 milhão por dia, quiçá 3 milhões por dia. Não temos. Complicado. Não temos, e a projeção não é boa. A projeção não está boa, porque tudo que a Fiocruz disse que ia entregar, não entregou, e nós estamos tendo problema na entrega do IFA pelos países, né? A China, por exemplo, que tinha que entregar a IFA para o Butantan, não tem entregado também em quantidade suficiente para aumentar a produção. Segundo o que o Dimas Covas colocou numa entrevista recente que ele deu, eles estão agora em junho, termina o aumento da instalação física para capacidade de fabricação do Butantan. Então, teria aí um aumento de capacidade que poderia ser
a fabricação de 1 milhão de doses por dia. Se a gente tivesse uma estrutura de distribuição de 1 milhão de doses por dia, a gente também conseguiria, só com a vacina da Coronavac, fazer 1 milhão por dia. Mas também não temos isso, né? Pro, a próxima questão seria, no mundo pós-Covid, e considerando os avanços científicos que a pandemia nos proporcionou, você acredita que estaríamos com um preparo mais adequado para uma epidemia futura? Eu acho que nós não saímos nem deste lugar ainda, estamos ainda, diria, ainda com muita deficiência para o enfrentamento. Acho que hoje não, porque eu acho que tudo que foi feito no pós-golpe no Brasil de 2016, com o governo Temer, que foi, por exemplo, privatizar a distribuição de vacina, que ocorreu a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os recursos de políticas sociais, saúde, assistência social, educação, etc. Não teríamos condições. Nós teríamos com o que a gente tinha de estrutura antes do golpe. No pós-golpe, não teríamos condições nem de enfrentar essa pandemia e nem subsequentes. Agora, o Brasil, talvez vocês não saibam, mas o Brasil era o país melhor preparado para emergência de saúde pública, até o golpe de 2016. Com o golpe de 2016 e o ataque a todas as estruturas públicas que a gente tinha organizado no Sistema Único de Saúde e políticas públicas, acabou com a nossa capacidade de enfrentamento. Eu diria assim, não tinha tempo pior para a gente encontrar com a Covid, como foi o tempo que a gente encontrou, que foi 2019. Não teríamos... Concordo plenamente, Pro. Pior situação do que essa nós não tivemos nunca. Nem nos governos pós-ditadura, logo em seguida da ditadura, nós tínhamos tanta falta de capacidade para enfrentamento da epidemia, como nós pegamos, né, essa situação, na pior situação que o Brasil podia passar, é essa situação que a gente está passando de 2019 para cá. Mas quero enfatizar, não é só o governo Bolsonaro que detonou com o Sistema Único de Saúde, foi o governo Temer, iniciou no governo Temer, no pós-golpe, né? A reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, a reforma previdenciária, esse conjunto de mudanças que tivemos no pós-golpe detonou com o país, E vamos sofrer muito, viu? Porque para recuperar a estrutura que a gente tinha, não vai ser do dia para a noite. Mesmo se a gente eleger um presidente muito comprometido com a população brasileira. Mesmo assim, a gente vai demorar ainda uns bons anos para a gente voltar na estrutura que a gente tinha antes de 16, né? Eu diria 2015, né? Porque o golpe aconteceu em 2016, mas todo o processo de impeachment, de saída da presidente na época, produziu uma hecatombe, né, nas políticas públicas no Brasil, né? Tá aí. Agora, nós temos problema, por exemplo, em relação ao aleitamento materno, a diminuição brutal do aleitamento materno, porque as mulheres têm que sair para trabalhar, porque elas estão informal no mercado de trabalho, elas não têm carteira de trabalho assinada, então elas não estão amamentando. Vamos aumentar a mortalidade, não estou nem falando da pandemia agora, hein? Vamos aumentar a mortalidade infantil, com certeza, e a mortalidade materna, porque as mulheres atualmente não têm a proteção que tinha antes da reforma trabalhista. E a impossibilidade de termos as pessoas se aposentando dignamente para conseguir viver também será uma tragédia sob o ponto de vista dos indicadores de morbimortalidade com as doenças crônicas. Nós estamos no pior momento que o Brasil já passou de toda a sua, quer dizer, da história viva que nós estamos, né? Eu tenho 55 anos, vou fazer 56, nunca vivemos isso, né? Eu, quando saí da universidade,
era momento da democracia, de implantação de políticas públicas de proteção social. Nós estamos no inverso agora, né? Na diminuição total da proteção social dos brasileiros. E quando a gente fala assim, nós precisamos entender o que está acontecendo nesse país, porque nós precisamos resistir, nós precisamos construir uma produção de resistência para esses, diria, esses governantes que não têm nenhum compromisso com a população brasileira. Nenhum, zero compromisso. Zero compromisso. Né? Eles têm compromisso no enriquecimento ilícito, no desvio de recurso, na desconstrução do que a gente tinha minimamente instituído como Estado brasileiro, porque a Constituição de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, que garantia direitos de várias naturezas para o brasileiro. E nós perdemos tudo isso muito rapidamente no pós-golpe. Então, eu acho que esse é a tragédia que nós estamos vivendo no momento. E diria, a classe média que achou que não ia ser atingido por esses problemas o grupo de população, um dos grupos de população muito atingido por isso. Estava lendo um estudo que foi feito agora em relação à classe média, 7% perdeu tudo, foi para a rua. Em torno de 48% a 50% perdeu de 60% a 70% da renda. Então, o que sobrou? Em torno de 30% da população de classe média que manteve o que tinha antes. E se a gente sabe que o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, isso significa o quê? Significa que mesmo quem não perdeu, perdeu. Né? Mesmo quem acha que não perdeu, perdeu. Só não perdeu os grandes empresários que investem fora do país. E o Brasil produziu, nesses 2 anos de pandemia, o maior número de pobreza que o Brasil já viu. E, ao mesmo tempo, aumentou no mesmo volume o número de bilionários. Então, tem muita gente ganhando com isso aqui no Brasil. Tem muitos empresários ganhando com a pobreza. Tem muita gente ganhando dinheiro. O Brasil foi para Forbes como um dos países que produziu o maior número de bilionários. E não foi para revista nenhuma o país que produziu o maior número de pobres. E aí eu não estou falando só pobre, é pobre miserável que não tem o que comer. Nós temos hoje em torno de 20 milhões de pessoas que não têm o que comer. Não têm o que comer. Por isso, nós que temos o que comer, temos que arrumar canal para poder compartilhar um pouquinho que a gente tem com essas famílias que não têm nada para comer. Né? Então, acho que essa é uma outra coisa muito complexa que a gente está vivendo, e a gente precisa ser mais solidário com as pessoas que não têm nada o que comer, né? Então, tem pessoas que saem de casa para arrumar dinheiro para trazer comida para o filho, né? E sai e consegue ganhar 10, 15 reais por dia. É essa situação hoje que uma boa parcela da população brasileira está vivendo. Sorte a nossa, privilégio nosso, que conseguimos ficar em isolamento social, que conseguimos fazer o distanciamento social, fazer uso de máscara, e podemos dar continuidade nas nossas vidas, estudando, trabalhando, ganhando salário, porque muitas pessoas nem isso estão conseguindo, né? Então, eu diria que a gente está vivendo uma tragédia. Com certeza, suas colocações estão sendo muito sensatas. Acho que realmente vale a reflexão, porque o que a gente está vivendo é realmente muito complicado, que a gente nunca tinha visto antes na história do Brasil, né? E vocês são de uma geração que nunca viram o Brasil sem SUS. Eu vi o Brasil sem SUS. Vocês nunca viram o Brasil sem SUS. Sim. É uma tragédia, né? E a outra coisa é que vocês provavelmente vão pegar o que a gente pegou no final da década de 80, quando a gente se formou, que a gente via criança com comprometimento neuropsicomotor porque estava desnutrida. Que naquele período de 0 a 2 anos, quando é o desenvolvimento neuropsicomotor, quando é o crescimento da criança, elas não tinham comida, elas não tinham o que comer. Então, provavelmente, vocês vão pegar
como estudante, como profissionais recém-formados, um Brasil muito pobre, um Brasil muito miserável e um Brasil muito doente. Com certeza, Pro. E é muito triste isso, muito. Bom, dando continuidade às dúvidas, tem uma que eu acho que você vai gostar, que é uma comparação entre os países. Então, te perguntaram assim: Débora, contrapondo os Estados Unidos e Israel, o Chile teve um aumento considerável no número de casos, mesmo vacinando quase metade da população. O que explicaria esse número de casos no Chile? Seria o descaso da população, ou do governo, ou dos dois? Dos dois, e eu diria assim, nós vamos ter agora pela Rede Unida, depois eu posso passar para vocês, não sei se nessa semana próxima eu posso ver a data também, se me lembrar, Ju, uma discussão com os países da América Latina, o que está acontecendo na América Latina. Eu diria, do ponto de vista das coisas que eu li e conheço do Chile, eles não têm sistema de saúde, essa é uma primeira questão. Apesar deles terem feito o lockdown de uma forma melhor do que nós, deles terem feito isolamento melhor do que nós, deles terem vacinado um percentual maior do que nós, o sistema de saúde deles é muito pior que o nosso, né? Detonado antes da pandemia, que não tem nada a ver com a pandemia. Não sei se vocês lembram, um pouquinho antes do início da pandemia aqui na América do Sul, a população chilena foi para a rua disputar o que eles chamavam de a necessidade de uma nova Constituição, porque a Constituição deles ainda era de Pinochet, né? Era a Constituição da época do Pinochet, da ditadura militar. Então, eles têm um problema, diria, muito importante, que é a desorganização do sistema de saúde. Lá, eles têm aquele sistema de saúde chamado atualmente de misto, que um pedaço é o governo que banca, e você tem que complementar na tua folha salarial para você obter mais acesso a serviço de saúde. Então, eles também têm uma tragédia em termos de sistema de saúde, né? O que eu acho que isso interferiu muito no que a gente chama da necessidade de ter uma vigilância de casos muito bem montada, testando muito e isolando as pessoas quando as mesmas estavam positivas, né, para testagem. Então, a gente precisava testar não só os doentes, testar tudo que rodeia as pessoas, né, do doente, a família, o vizinho, o trabalho, as crianças. Então, precisava testar todas as pessoas, tirar essas pessoas positivas que não estavam doentes, mas estavam positivos para a Covid, e isolar. Eu acho que isso eles também não fizeram. Então, eu diria que uma parte da responsabilidade é por não ter um sistema de vigilância epidemiológica de caso bem organizado, bem estruturado. Não basta ter teste, precisa das medidas depois do teste, quando positivo. Então, vigilância epidemiológica territorial, com testagem em grande volume e com isolamento dessas pessoas, mas aí essas pessoas não podem sair de casa, elas têm que ficar em isolamento. E a casa tem que seguir o protocolo sanitário do isolamento de alguém que está numa casa como essa. Ou o governo tinha que estruturar lugares, espaços para fazer o isolamento dessas pessoas. Eu acho que essa combinação de sistema de saúde, medidas não farmacológicas, vigilância de caso, testagem, ela é muito importante para interferir no aumento de número de casos e de óbitos. Então, mesmo vacinando, eles não conseguiram, e aí a gente vai descobrir mais 1 milhão de coisas depois, né, porque esses estudos vão mostrar para a gente, né. Para quem tiver interessado nessa discussão, eu posso mandar o link, que eu não me lembro agora a data, se vai ser na próxima semana ou na outra, que vai ter Bolívia, Chile, Argentina, Peru, Brasil, eu não me lembro, acho que Equador, enfim, não sei direito, mas eu posso, você me lembrar, Ju, eu posso te mandar o link para essa discussão, que eu acho que vai ser bem importante a gente entender o que está acontecendo, né? Veja bem, a Argentina também tem um sistema de saúde muito insuficiente, não público, que também é as pessoas que têm seguro-saúde lá, né? Então, as pessoas têm que ter o seguro para poder acessar.
e eles se deram melhor que o Chile, do ponto de vista de número de casos e número de vacinados, né? Eles não vacinaram com o volume de vacina que o Chile teve, e a vacina que eles usaram é a Sputnik, que acabou de dizer agora que a eficácia é bem alta, não me lembro agora se saiu hoje, 95, né? parece. A eficácia, deixa eu ver, acho que é 95%, deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque caiu na prova de PMSUS na sexta. Aqui, ó, estudo russo com Sputnik mostra eficácia de 97,6%. Está na capa do Globo hoje, né? Então, a Sputnik pode ser também uma vacina que a gente poderia acessar, né? Os estados brasileiros, por exemplo, estão tentando comprar a Sputnik em torno de 30 milhões de doses, e o governo federal não está deixando os estados comprarem. Então, essa disputa entre a narrativa do negacionismo versus a ciência está sendo muito complexa para o Brasil, né? Porque se os governos do Nordeste, que, por sinal, desempenho do número de mortalidade comparada entre Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, o Nordeste é o que tem melhor desempenho, né? É o que teve menor número de óbitos, né? Se a gente pudesse acessar a vacina Sputnik, por exemplo, esses 30 milhões a mais que o governo brasileiro até agora não apareceu com as doses necessárias, seria um implemento bem interessante, até considerando que a eficácia é altíssima, né? A eficácia de não agravamento de casos, né? O que poderia ser muito, muito, muito interessante, né? Se a gente olhar, por exemplo, para os países que conseguiram vacinar bastante, eles já estão numa fase diferente do que a gente está vivendo aqui. Quanto mais a gente nega, mais a gente estica a pandemia. É isso que é o fato que a gente está vivenciando no Brasil. Quanto mais negacionismo, mais esticada está sendo a pandemia. E se a gente vacinar hoje com 1 milhão por dia, a gente vai demorar ainda uns 7 meses para vacinar toda a população. E isso significa que a gente ainda vai conviver com a Covid ainda uns bons anos, né? Pro, as duas últimas questões são do mesmo tema, né? Eu vou falar as duas questões, as dúvidas que tiveram. É possível que o uso da ivermectina leve a problemas hepáticos futuros? E a última questão era: é possível que a população que está tomando kit COVID sofra com problemas hepáticos? Sim, pelos que os estudos estão dizendo, sim. Inclusive, não só hepático, né, diria, né? Eu acho que a ivermectina e o kit COVID vem demonstrando, né, que uma boa parcela deles, por exemplo, está tendo que fazer hemodiálise, por exemplo, né, por falência renal. Então, os estudos acho que vão mostrar que a ivermectina utilizada nessa dose que é alta, né, para a COVID, vem produzindo muitas complicações. Acho que a gente não sabe nem metade das complicações, porque os estudos ainda estão em andamento, e eu diria, parte dos agravamentos que nós tivemos da COVID é por responsabilidade de complicações produzidas pelo kit COVID, e não especialmente pela própria COVID. Então, é isso que alguns estudos estão dizendo, né? Que se as pessoas não tivessem tomado, elas poderiam não ter morrido, porque o agravamento de sistemas, por exemplo, renal, cardíaco, etc., pode ter sido piorado por esses medicamentos. Aí tem vários, né, que estão em andamento, né, que estão fazendo de estudo das pessoas que tomaram e olhando o agravamento que essas pessoas tiveram, foram internadas, agravaram, foram para a UTI e utilizou-se, então, essas pessoas para esses estudos que estão correndo. Eu sei que tem um acontecendo na USP de São Paulo e outro acontecendo na USP de Ribeirão, de 2 estudos que eu sei que estão acontecendo. Então, acho que a gente ainda não consegue ter resposta
ainda para essas complicações, mas eu acho que esses estudos vão apontar para a gente tudo isso. E espero eu que todas as instituições e pessoas que produziram, né, a indicação, mesmo não tendo comprovação científica, sejam penalizadas por essas atitudes irresponsáveis que elas tomaram, né? É isso aí, Pro. Então, acho que finalizamos por hoje. Beleza. Pro, gostaria de agradecer muito a sua participação em nome do Comitê de Saúde Pública da IFMSA, da nossa faculdade. A sua aula foi muito, muito boa, esclarecedora e reflexiva, e acho que é isso que nós, estudantes e toda a população deveria ter acesso. Foi muito elogiada no chat. A gente agradece demais, viu? Que bom, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Acho bem importante a gente fazer esse tipo de debate. É fundamental que a gente amplie a informação, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, tanto em relação à condução do enfrentamento da Covid, do ponto de vista da capacidade governamental, assim como o que cada um tem que fazer para apoiar no sentido da gente fazer enfrentamento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, de como não fazer as coisas. Essas informações a gente já tem, né? Agora a gente precisa botar em prática, né, tudo isso. E queria, de novo, fazer um apelo para a questão da solidariedade em relação às entidades que estão fazendo, arrecadando comida e dinheiro para compra de cestas básicas, porque o Brasil tem 20 milhões, 20 e poucos milhões, 27 milhões, né, de pessoas vivendo sem saber o que vai comer amanhã. Então, acho que é importante nós que temos esse acesso produzirmos essa solidariedade num momento tão triste, tão difícil e tão dramático que nós estamos vivendo hoje no país. Queria lembrá-los, se vocês precisarem de indicação de lugares, eu posso também encaminhar para vocês, tem muitas instituições fazendo isso, todas as instituições sérias, né, e propagandas que, inclusive, os artistas brasileiros, cantores, atores, atrizes populares estão produzindo a respeito disso. E mais uma coisa que daí, só para finalizar, uma outra tragédia que está sendo vivida no Brasil é a mortandade de população indígena no Brasil por falta de capacidade do governo em produzir políticas de proteção social a essa população. Eles têm uma cultura diferente, eles são bastante diferentes do modo da gente viver e eles precisavam de também políticas, tanto econômicas quanto de saúde, para proteger essa população que vem morrendo no coeficiente de incidência muito maior do que comparado ao brasileiro em geral. E o coeficiente de mortalidade também é muito maior do que o comparado ao Brasil geral. Né? Para finalizar, agradeço imensamente, Ju, Mari, Guilherme, por esse momento, e espero que tenha colaborado aí com o debate que vocês estão desencadeando, né, pela IFMSA, ok? Beijão para vocês, boa noite. Obrigada, e até. Pro. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.